Aí eu falei pra Deus, né? Se tivesse alguma coisa mal, alguma coisa ruim dentro de mim, que Deus me preparasse e me levasse. Mas só que Deus não fez isso. Ele não fez isso. E passou um tempo, foi passando um tempo e Deus usou um irmão a quem eu temia muito. Ele era muito usado por Deus. Nossa, quando ele sabe, ele tinha cada revelação que chegava a doer na espinha, a gente morria de medo daquele irmão. Esse irmão pregando, ele desceu do altar, ele chamou umas pessoas pra frente, eu não me lembro pra quem era. Aí eu fui. Nisso, eu ali, sabe, chorando, conversando com Deus, porque a minha preocupação todinha é que eu não queria ver minha mãe mais sofrer por causa das coisas que estavam acontecendo. A gente já estava já em outro processo, né? Minha mãe se casou, ela teve a família dela, né? E tudo. Só que eu carregava ainda aquela culpa, o peso daquela culpa que eu tinha. Aquela irresponsabilidade, aquele sofrimento por não ter um pai, também não aceitava o não aceitava o marido da minha mãe, que é meu padrasto, não aceitava. Eu dizia, não é meu pai. Na minha cabeça, não, eu não tenho pai. Eu peguei ódio na palavra pai. Eu não suportava ouvir alguém dizer assim, pai. Eu acho que eu nunca ensinei meus filhos a chamar meu marido de pai, porque eu tinha pavor da palavra pai. Quando eu conversava com Jesus, conversava com Deus, eu só chamava Senhor, mas nem isso eu conseguia chamar ele de pai. Não conseguia. De tão traumatizada que eu era, de tão bloqueada que eu era, eu dizia não, não, não. Eu passei por um processo muito de libertação, muito, muito, muito. Quando a minha filha, ela começou a falar, ela chamava meu marido de nego. Ela não chamava de pai. Porque essa que eu ficava nego pra cá, nego pra lá, amor pra cá, ela chamava meu marido de nego. Nego, ô nego. Ô nego pra cá, ô nego pra lá. Aí, e Deus usou, ele falou que Deus estava contemplando tudo, Deus estava vendo tudo, mas era para eu aguentar o processo, porque eu não ia entender naquele momento, eu só ia entender lá na frente. Que Deus ele ia me usar através desse processo todinho, que Deus conhecia meu coração, Deus conhecia as minhas lágrimas, as minhas orações durante as madrugadas. Aí eu nunca orava pedindo para Deus castigar eles, ou Deus fazer alguma coisa, eu só pedia para Deus dar, Senhor, entra com providência, né? Eu sempre entrava na presença de Deus me culpando, Senhor, eu sou a causadora, não, e não sei o que, sabe? E quando ele fala, assim como foi na vida de José e na vida de Davi, Deus vai ser na sua vida. Deus tem um grande propósito na sua vida. Você tem um grande chamado. O inimigo vai se levantar de todas as formas. Mas eu vou entrar com providência porque eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Eu não tinha noção do que essa palavra era, mas eu sabia que ela tinha um impacto tão forte dentro de mim. Quando ele olhou assim, eu abri os olhos. Quando ele pediu pra eu abrir os olhos, né, e olhar pra ele, ele falou, olha, eu te escolhi dentro do ventre da tua mãe. Aí eu falava, caramba, meu, mas com aquele peso, né, que eu carregava. Aí eu dizia, Senhor. Aí eu só sei que eu sou muito chorona, né? Quando Deus fala comigo, eu sou muito chorona até hoje. Eu não aguento ouvir a voz do Senhor, que eu me estremeço toda. Então eu fiquei quieta com aquilo. E ele falou bem assim: não fala nada, se cala. Então quando acontecia alguma coisa, eu antes rebatia, brigava. Nossa, era uma confusão. Eu discutia muito, eu fui muito terrível. Porque eu achava injusto aquilo, entendeu? Eu achava muito injusto o que estava acontecendo. Só que aí ele mandou me calar. E toda vez que acontecia alguma coisa, eu ficava calada. Eu preferia trabalhar, sair dentro de casa e só chorar. Eu só ia pra igreja pra chorar. Até o meu coordenador da mocidade, ele falava, tu é que nem Jeremias, tu só sabe chorar. Eu digo, é melhor chorar que Deus pelo menos ele entende. Depois quando eu descobri que Deus, ele ouve a oração de quem chora, pra mim, filha, eu chorava de dia e de noite. Só vivia chorando, não contava pra ninguém o que eu tava passando. Mas eu só chorava.
Deus ainda permitiu umas 2 famílias para eu poder desabafar e pedir conselho para saber, sabe, o que fazer. E essas pessoas, sabe, é, me dava conselhos e eu ouvia e seguia em frente. Ah, você carrega algum... Não, não carrego, hoje eu não carrego mais nada. Hoje eu entendo que tudo que eu passei, desde a gravidez da minha mãe, processo de infância, adolescência e hoje, foi tudo processo, foi tudo a permissão de Deus, porque Deus tinha algo na minha vida. Eu sou melhor do que a minha família? Não. Sou melhor do que as minhas irmãs? Não. Cada uma delas tem o seu chamado, o seu propósito. Mas cada um Deus escolhe da forma que quer. Se Deus ele olhou para mim, viu que eu ia aguentar passar por tudo isso, amém. Quem sou eu, né? Porque eu ainda acho que eu não aguento, não. Não sei como é que eu consegui sobreviver a tudo que eu passei, não. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que dentro de mim Deus ele ainda se agradou, porque eu tinha um coração sincero e verdadeiro. Eu nunca desejei o mal para minha família, eu nunca desejei o mal para minhas irmãs, eu nunca desejei o mal para minha mãe, nem tampouco para o meu padrasto, não. Eu só queria o que era certo. E o que eu via não era certo. Ah, você era certa? Não, nem eu era certa. Eu era a mais perturbada que tinha, mas a única coisa que eu só tinha era que dentro de mim existia muita coisa que só Deus sabia, né? A minha mãe, que era minha mãe, ela sabia o que estava acontecendo dentro de mim. Ela só via a minha rebeldia, a minha agitação, sabe, as minhas coisas e tudo. Mas era aquele processo de rebeldia, aquele processo de coisa, era que tinha alguma coisa incomodando. E eu não tinha com quem falar. Eu tinha vergonha de falar o que estava acontecendo, né? Eu preferia ficar na minha. Então eu praticamente cresci sabendo que eu tinha que ficar com aquilo guardado e não contar pra ninguém, ficar só entre mim. E quando eu tive a minha Laila, passei por todo aquele processo, eu já quis, sabe? Não, eu quero um nome que, sabe, que dê significado, um significado bonito, sabe? Alguma coisa. Quando eu descobri que era uma menina, eu falei, não, vai ser Laila. Não, vai ser Laila porque é uma vitória. Porque todo aquele processo, e Deus ainda me deu uma filha do jeitinho que eu queria, do jeito que eu pedi. Digo, não. Pronto. Aí tive a minha Laila, que ela é a minha missionária. Foi ela quem Deus usou com apenas 1 ano de idade para não deixar eu fazer o que eu iria fazer. Eu estava em um momento de loucura, isso eu já estava casada, tá? O que? Uns 19 para 20 anos, eu já estava casada. Já tinha a minha Lália ia fazer 1 ano ainda. Ela ia fazer 1 ano. E eu tive um surto de loucura. Sabe, que quando a ferida doía, eu não sabia o que fazer. A única coisa que eu queria era só me matar. Eu só queria me matar, eu queria morrer, porque eu tava cansada daquela dor, cansada daquele sofrimento. Eu tinha um marido bom, eu tinha uma casa boa, eu tinha tudo, mas eu não conseguia desfrutar por causa daquela dor. E entrei dentro do quarto e quebrei a cama toda, sabe, surtei, peguei uma faca e falei, não, eu vou morrer, é hoje, eu não quero saber não. Pedi a minha irmã, tinha uma irmã que tava morando comigo, eu digo, não, Laís, cuida dela, não deixa nada acontecer com ela, porque ela gostava da minha irmã, era um grude as duas. Laís, cuida dela com muito amor, eu não aguento. E a minha irmã, você é doida, para com isso, é deixar a sua filha. Eu já tava ali disposta, meu marido, amor, para com isso. E eu ali no chão, jogada, quebrando a cama, com aquela faca, me tremendo tanto. Mas dentro de mim tinha um temor que eu não sabia, sabe? Você tá naquele processo e eu... Aí... Ela saiu dos braços da minha irmã, veio andando. A minha Lália não falava muita coisa. Ela não tinha palavras concretas. Ela era um bebê ainda, ia fazer 1 ano. Quando ela chegou, ela botou as pernas entre mim,
botou a mão na minha cabeça, botou a mão assim no meu rosto, fixou o olhar dela no inimigo e falou: faz isso não, mãe. Aí eu já fiquei assustada, porque, sabe, ela não falava. Via lá, ela não interagia. Quando eu olhei pra ela e ela, sabe, me acariciando e falava: não, mamãe, faz isso não. Eu senti que não era ela, era Deus. Deus usou a vida da minha filha com 1 ano para falar para mim que estava comigo, para eu não cometer aquilo que eu ia acabar de fazer. Eu converso com a minha lá, ela fala: você que me ganhou para Jesus. Se hoje eu tô aqui, você é a causadora. Foi você, foi através de você. Deus usou a sua vida. Você ia fazer 1 ano. E depois eu comecei a me tremer tanto, porque eu vi que não era minha filha que estava fazendo aquilo. Eu sabia, a Lália era muito pequenininha, a Lália não falava, sabe? A Lália era, pra mim, eu achava que a minha Lália era uma criança autista, a Lália não interagia, não falava. E quando ela fez aquilo, ela ficava, olhava, sabe? Eu senti que foi Deus ali, usando a vida da minha filha para não deixar eu fazer aquilo. E eu tirei ela começou a ficar chorando, eu tranquei a porta do quarto, meu marido tirou a faca que tava comigo, e eu comecei a chorar. Eu falava assim: Senhor, até quando? Até quando eu vou ter que conviver com isso? Até quando? Até Deus falar pra mim que eu precisava perdoar. Eu tinha tanta coisa dentro do meu coração. E foi através daquele momento, eu ainda resistia, e meus pastores me aconselhavam. Fui pedir aconselhamento por meus pastores. E eles falaram: irmã Laiane, perdoa. Perdoa, esquece, perdoa. Você precisa perdoar tudo que você guardou e que você ouviu, sabe? Porque qualquer coisa que falavam comigo, em vez de eu deixar, né? Não, eu guardava. Ah, Laiane, não presta? Tá bom, eu guardava. Ah, Laiane, você é isso? Eu guardava. Ah, Laiane, você é um demônio? Eu guardava. Ah, Laiane, você é um desgosto? Eu guardava. Ah, você não merecia ter nascido? E eu guardava. E aquilo foi crescendo, até virar um monstro dentro de mim. E eu falei: tá bom. E outras coisas que aconteceram que eu não quero entrar em detalhes. E liguei, pedi perdão. Nossa, pedi perdão pro meu agressor. Nossa, pedi perdão pra todo mundo. Mãe, me perdoa, mãe. Eu não fiz aquelas coisas, foi aquele labafara todo. Mas pedir perdão, foi sincero. Depois daquilo ali eu senti uma paz. Uma paz tão grande. Era como se tivesse aliviado o fardo. E eu, graças a Deus, vivi a minha vida. Continuei a cuidar da minha filha, não deixei de orar, pedir a Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. E comecei a correr atrás, pedir a Deus, buscar a Deus, porque eu sabia que só era Deus que ia transformar aquilo. Foi quando eu pedi a Deus pra engravidar, né? Porque eu via pra minha Lália tinha o quê? 1 ano e 8 meses, 2 anos, não interagia, não brincava, era aquela coisa toda. Eu disse: meu Deus, minha filha é doente. Quando a minha médica falou: só Elaine, você não vai poder ter filho nem tão pouco por causa de umas injeções que eu tive. Aí eu disse: só uma gravidez pra sugar todos esses hormônios, essas coisas. Eu falava: não, mas ela só me deu 5 anos pra poder engravidar de novo. Eu falei: Senhor, faz um milagre, Senhor, faz um milagre na minha vida. E Deus viu o processo, eu vinha pedindo a Deus. Por mais que, ao contrário, dissesse que eu não era uma boa mãe, que eu não era isso, que eu não era aquilo outro. Resumindo, Deus me concedeu a graça de ter mais um filho. No aniversário da minha Lália de 2 anos, descobri que estava grávida de 3 meses do Benjamin. Eita, mas pai, foi um processo. Foi um processo para me trazer ao mundo o meu Benjamin. Eita, mas foi sofrimento, ali foi. Foi luta, foi fúria. Dessa vez foi fúria. Sabe, quando o pastor falou assim: ó, você tá trazendo no seu ventre um menino, que através dele vai ter a união, a libertação. E vai ser ele que vai trazer a tua alegria de volta. Eu dizia pra Deus: Senhor, cadê o sorriso dos meus olhos, Senhor?
sabe? Eu não quero mais carregar aquela tristeza, aquela coisa toda. Eu sempre falava isso pra Deus. Com 4 meses e meio, eu tava no círculo de oração, veio um missionário e falou assim: essa irmã que tá aí, fica em pé. Deus hoje tá dando livramento de morte para o seu filho. Eu não sabia o sexo da criança. Para o seu filho. Aí ele falou: eu sentia muitas dores e sangramento no meio da barriga. Era dor como se estivesse estorcendo eu por dentro. Deus me mostra hoje o seu filho, lutando para sobreviver dentro da sua barriga. Ele está com um nó no seu pescoço, 4 meses, um nó no seu pescoço. E Deus hoje está desfazendo esse nó e dando livramento. Ele começou a colocar a mão na minha barriga, mas era tanta dor que eu sentia, que eu chorava, eu gritava de dor. E foi-se embora. Ele falou só: olha, ora, busca, paga um preço, porque o inimigo ele vai fazer de tudo para não permitir que essa criança venha ao mundo. E eu fiquei assustada, né? Digo, oxe, tá doido? Oxe, que é isso? Receber uma profecia dessa. Pelo peso da responsabilidade que ele vinha para fazer a vontade de Deus, que Deus ia usar ele de uma forma tremenda, que Deus ia fazer algo na vida dele e o inimigo tava furioso. E foi processo. Quando eu tava perto para ganhar o meu Benjamin, foi um processo que ele não queria nascer, aquela coisa toda. Já tinha passado as semanas, fui pro hospital, a médica tinha marcado a cesárea, e eu, como eu morria de medo de cesárea, falava: Senhor, não deixa não, eu quero ter normal. E resumindo, tive o meu filho normal. Foi aquele processo todinho. Nossa, foi um sofrimento para me trazer o Benjamin. Nasceu, maravilha, tô sossegada. Assim que eu tive ele, 5h20 da manhã, eu comecei já o processo de eu lutar. Eu tava delirando, sabe? Tava perdendo muito sangue. Já a luta já era comigo, o Benjamin já tava bem, mas a luta foi comigo. Eu tava perdendo muito sangue, muito sangue. Eu tava pedindo água toda hora: doutora, eu tô com muita sede, me dá água. E eu só via ela olhando assim pra um metro e falava: não, filha, você não pode beber água agora não. Aí eu falava: doutora, é normal você ver esse monte de estrelinha assim caindo do céu? E eu tava sentindo que eu tava morrendo. Eu tava sentindo que eu já tava, sabe? Quando eu vim ter o choque de realidade que eu tava morrendo, ela me aplicou duas injeções para cortar a minha hemorragia, que não tava cessando, eu tava perdendo muito sangue. E isso já tava mexendo comigo, sabe? Ela aplicou a primeira, nada. Ela olhava, vinha outro médico, olhava, e eu lá em observação, sabe? E ela: vamos, mãe, eu levar você ali. E um olhava pro outro, não, aplica outra injeção nela, e nada de estancar aquele sangue, aquela hemorragia, né? E eu querendo beber água, e ela: não, mãe, você não pode, tenta ficar de olho aberto. Eu já querendo dormir, sabe? Quando você tá já fraquinha. Quando eu falei, eu já sabe quando você tava sentindo aquela coisa ruim? A única coisa que eu só lembrei era pedir perdão a Deus, né? Eu falei: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas falhas, sabe? Eu morria de medo de morrer com tanta coisa dentro do meu coração, né? Porque eu sabia que pro céu nem chegava lá. Eu não passava da porta. Eu tinha noção disso. Eu falava: Senhor, eu não tô preparada pra morrer. Tô preparada, Senhor. Meus filhos vai ficar com quem? Eu fiquei: não, Senhor, não quero deixar meus filhos abandonados, não. E não sei o que, não tem quem cuide. Foi quando ela me deu um remédio, eu comecei a dormir e pedindo ali a Deus, falando pra Deus, e começou a diminuir o sangramento. Ela botava lençol e muito lençol e ficava trocando todo instante, e era muito sangue, muito sangue. Ux, beleza. Quando chega o meu Benjamin pra eu ver, ai, minha coisa mais linda, aquele menino branquinho, gordinho, com os olhos verdes, branquelo. Eu já fui pra enfermaria, né, que eu tava lá na UTI, fui pra enfermaria. E lá o sangramento já tinha diminuído.
Eu já tinha ficado normal, né? Que eu tava pálida. Aí ela traz o Benjamin. Isso às 11 horas da manhã. 11 para 10 horas da manhã. Quando ela deita o Benjamin do meu lado, eu tava na maca, né? Com medicação, soro e tudo. Beleza. Eu vejo ele ficar agoniado. Ele ficava toda hora. Abria e fechava o olho. Abria e fechava o olho. Ele praticamente tava um dia de vida, né? Ele abria e me encarava, abria e me encarava. E eu dentro de mim falei assim, Senhor, se esse menino falar, eu saio doida daqui. O Senhor vai usar esse menino pra falar comigo. Só que ele teve uma hora que ele abriu os olhos e fixou pra mim. Eu falei, meu Deus, esse menino vai falar agora. Eu já comecei a ficar nervosa, me tremendo tanto. Quando ele olhou e virou a cabecinha assim pro meu lado, eu não sei que líquido era aquele, mas era um líquido branco que saiu pelo nariz dele, pela boca dele. E era muito... Vamos dar um exemplo, como se ele tivesse mamado. Ele não mamou, ia ser a primeira mamada dele. E ele não mamou, e elas não deram nada pra ele. Diz elas que não deram, né? Eu não sei. A reação que eu tive, eu nem sei como é que foi. Eu só sei que eu pulei da maca, puxei aqueles fios, aquele negócio que tava dentro de mim. Era sangue descendo de mim. Pega o Benjamin, começa a pegar o menino e chacoalhar o menino. Tá. E eu, sabe? Aí eu lembrei que uma irmã falou que quando o filho dela, não sei o nome, voltava, ela sugava o nariz. E eu com medo de sugar o nariz do menino. Eu sugava. E ele começou de branco, ele começou a ficar roxo. Quando ele começou a ficar roxo, eu já comecei a ficar desesperada. A boca ficou roxa, começou umas pintinhas a ficar vermelha no corpo dele. A mãozinha dele já começou a ficar roxinha. E ele já não tava mais com aquela... Ele se batia, sabe uma criança que fica se batendo? Quando ele não para de se bater, eu começo a gritar dentro do hospital. E eu carregava ele assim, ó. Ele tá morrendo. Eu só sei que eu vejo ele cair com a cabecinha assim, ó. E as mãozinhas dele caem, baixa. Ele para de ficar se batendo. Quando eu vejo a cabecinha dele, eu vejo aquela cena da boca roxa. Todo o corpinho roxo. Eles pegam o Benjamin de mim, sai correndo pra parte de cima, né? Que é o neonatal, as crianças onde ficam. E as enfermeiras, vem mãe, vamos botar você na maca. Foi ali que eu perdi as minhas forças, as minhas esperanças. Eu comecei a ficar em choque, em pânico. Eu só lembrava de uma coisa, Nosso Senhor, o Senhor permitiu eu passar por todo aquele processo todinho, livrou ele da morte dentro da minha barriga, falou que ele ia trazer um chamado, que o inimigo ia fazer tudo, o Senhor vai permitir que o inimigo leve ele, depois de tudo que eu passei, quase que eu morro. E o Senhor vai permitir que o Benjamin vá embora. Eu falei, Senhor, o Senhor vai permitir tirar ele de mim. E foi uma noite tão longa, tão triste. Eu já tava ali já dizendo pra Deus, ó, se ele não voltar mais pra mim, pode me levar, que eu não quero mais saber de mim, não. Foi tanta coisa, eu chorava, eu dizia, Senhor, o Senhor foi tão fiel na minha gestação todinha, livrou ele, me livrou. E o Senhor vai permitir que o inimigo tire ele de mim. O Senhor falou que ele ia ser a minha bênção, ia trazer a minha bênção, que ia trazer de volta a minha alegria, a minha felicidade. O Senhor vai deixar. E eu liguei, pedi pra elas. Eu tava sozinha nesse dia, minha mãe não pôde vir ficar comigo. Ela morava lá em Alagoas e eu aqui em São Paulo. Só por esse processo todinho, sem ninguém. Foi um processo de dor que eu passei sozinha, sem ninguém. Mas eu sabia que Deus estava ali. Pedi pra enfermeira ligar pro meu marido e comecei a chorar e contar pra ele. Nego, o Benjamin morreu. Aconteceu isso e isso. Eu pergunto pra saber e elas não me falam nada.
E eu tava sabe, eu tive umas crises tão forte do meu nervo. E eu vem ficar comigo, nego. E elas não deixavam, sabe? Quando acontecia qualquer coisa comigo, a presença do Leandro era muito forte na minha vida, aquele que me acalmava. E elas não deixavam o Leandro entrar. E eu passei aquela noite chorando, agoniada, sem esperança. Passei a de manhã todinha sem ele, à tarde. Quando foi à noite do outro dia, elas trouxeram o Benjamin. Oi, mãe, o Benjamin. Nossa, quando eu vejo ele todo coradinho, dormindo. Ela, mãe, quando for assim, mãe, me deu os primeiros socorros, né? Ela falou o que tinha acontecido, voltou, ele se engasgou, ficou sem oxigênio e acabou vamos dizer assim, por segundos, sem ter a respiração. Ele chegou a um ponto de desfalecer pela não ter oxigênio. E ele ficou recebendo oxigênio, ele ficou lá elas tentaram reanimar ele e tudo. Aí me trouxeram de volta. E ele ainda ficou 3 dias internado. Eu tive alta e ele ficou lá. Ficou lá por causa de apareceu umas alteraçãozinhas lá nele, ele teve que ficar internado. Foi outro processo. E quando a gente tinha só pensado só no nome. Eu digo, não vai ser Benjamin, mas vai ser Benjamin Gabriel. Aí o meu marido concordou, né? Porque eu queria Benjamin ou Caleb. Ele disse, não, vai ser Gabriel, então. Porque é filho da felicidade. A felicidade enviada por Deus. Porque Deus, ele honrou com a sua palavra. Ele me trouxe de volta. O Benjamin, a Laila tem um processo na minha vida que... Quando eu quero me desestambelhar assim, ela vem. Eu já sinto que não é ela, é Deus. E eu, tá bom, tá bom. E o Benjamin, assim que ele chegou na nossa vida, nos nossos braços, ele encheu o meu mundo de alegria, de felicidade. Eu voltei a rir, eu voltei, sabe, a acreditar, sabe? Nossa, ele enchia nossa... Até hoje, o chamego dele é comigo. Eu posso estar do jeito que for. Ele, mãe, vem aqui, deixa eu dar um beijo na senhora, porque eu amo a senhora. Sabe? Ele me faz raiva. Digo, ai, menino, você me faz muita raiva, mas... Ele, mas eu amo a senhora. Vem, me beija, me abraça. Quando eu tô cabisbaixa, ele vem, mãe, o que é que a senhora tem? Vem dormir comigo. Ele, sabe? Ou senão ele faz palhaçada quando eu vou ver, tô rindo. Mas Deus, ele cumpriu com a sua promessa. Ele cumpriu com o que ele falou. Não é fácil, sabe? Você carregar uma responsabilidade tão forte, um chamado, porque todos os 3 têm um chamado especial na minha vida. Lália tem um, Benjamin tem outro. A Isabelle também tem um. E cada um deles tem. E hoje eu vejo ele, eu até falo, você é a bênção da vida da mãe. Contei, né? Só você tem um testemunho, viu? Quando você tiver grandão, você vai contar seu testemunho. Ele, que testemunho? Oxe, o inimigo tentou levar você, mas Deus trouxe de volta. Eita. Aí, ele, oxe, eu morri? Eu, foi. Mas Deus trouxe você de volta. Ele, oxe, não é. Contei pra Laila também o testemunho dela. E a Isabelle também. Mãe, eu não tenho, nós tem. Você também tem. Você também tem um testemunho. Porque quando a gente decidiu operar, eu não queria mais ter filho. Não, tá bom, só os 2, né? Tava feliz com os 2. E Deus usou 2 crianças. Tia, eu sonhei com você estendendo um monte de vestidinho. De menina, cada vestido mais lindo do que o outro. Eu falei, vem pra lá, menino, não quero saber disso não. Aí ela... A outra me via com uma criança no colo. E isso era uma menina do cabelinho cacheado. E a mãe, elas não tinham contado isso pra mãe delas, né? E a mãe sonhou
ela indo para a igreja e me via vindo. Era eu, Leandro, a Laila, o Benjamin e uma bebezinha pequenininha, moreninha, do cabelinho todo enroladinho, de vestidinho rosa. E nós tava subindo todo mundo de mão dada. E ela falou assim, Laiane, eu vi você. Uma tinha sonhado com eu com barrigão, a outra estendendo roupa de menina e a mãe sonhou eu subindo para a igreja com os meninos tudo. E eu falei, gente, para com isso, eu não quero mais não. O Leandro vai se operar, já tá bom, não tem condições para ter outro filho, não. Nisso eu já tava grávida e não sabia. Porque eu tava tava menstruando normal, tomando meus remédios, tudo tranquilo, normal. Aí eu fui pra igreja, né, um culto de doutrina, e foi uma benção, e veio uma irmã, que era uma missionária, uma pregação, e eu não tava muito bem naquele momento, e pedi pra ela fazer uma oração por mim. Irmã, faz uma oração por mim. E ela orou e falou bem assim, você não pode querer, mas Deus vai te dar. Eu vejo você grávida, você não pode entender agora, mas você vai entender lá na frente. É eu que estou enviando. Vai ser processo, vai ser luta, vai ser sofrimento, vai. Mas tudo isso vai te trazer algo que hoje você não vai entender, mas amanhã você vai entender o porquê eu estou te enviando. E eu dentro de mim, isso é da carne. Beleza, e foi se passando, o Benjamin fez 1 ano. Quando o Benjamin fez 1 ano e 2 meses, eu cuidava de uma senhora na igreja, a irmã Isabel. Quando eu começo a sentir umas pontadas, porque eu tinha que levar ela no banheiro, eu pegava muito ela aqui, né? E andava com ela, eu digo, ai, nega, minha coluna tá doendo demais. Ele tem que comprar, ele falou, moça, você tem que começar a usar um colete, né? Porque se a irmã é muito pesada, eu pego muito, ela ando com muito, botando peso dela todas nas minhas costas. E beleza. E nisso ficou. Nisso eu comecei a ficar sentindo muitas dores. Muita dor no pé da barriga. Era muita dor mesmo. Eu tô com infecção. E beleza. Aí, do nada, a minha irmã falou, tu não estás grávida não? Eu digo, não. Porque todo mundo já sabia que as irmãs estavam falando, não tô. E meu marido olhou assim pra minha cara. Será? Eu digo, não tô nada. Nessa brincadeirinha, eu fui fazer um ultrassom pra saber o que dor era aquela. Aí marquei com a minha ginecologista, fui